A Justiça Desportiva atua em competições relacionadas a todos os esportes. Essa, inclusive, é uma previsão constitucional. Para falar um pouco mais sobre este assunto, o programa Saiba Mais de hoje recebe o Dr. César Lima. Ele que é advogado e membro da Comissão de Direito Desportivo da Ordem dos Advogados do Brasil, do Distrito Federal. Doutor, muito obrigado por aceitar o convite e vir participar do Saiba Mais aqui com a gente na TV Justiça. Muito obrigado, é sempre um prazer participar aqui do programa. E, mais uma vez, eu tenho a honra de participar de um programa aqui da TV Justiça, principalmente para falar sobre o esporte, que é a nossa grande paixão. Tá certo. Justiça Desportiva, ela tem algumas diferenças que a gente vai tratar ao longo do programa. Para a gente começar, onde está inserida a Justiça Desportiva? Ela não faz parte do Poder Judiciário? Isso, a Justiça Desportiva está inserida no artigo 217 da Constituição Federal e também na Lei Pelé, que é a Lei Geral sobre Desportos no Brasil, sobre desporto no Brasil, e também no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, no Estatuto do Torcedor e nas demais previsões legais e infralegais a respeito do esporte. Ela não faz parte do Poder Judiciário. Os órgãos do Poder Judiciário estão elencados no artigo 92 da Constituição Federal. Então, STF, STJ, etc. E a Justiça Desportiva ela é uma espécie de justiça administrativa. Então, ela atua somente no âmbito do esporte e cada modalidade possui a sua justiça desportiva própria. Hoje em dia é muito comum um grupo de modalidades, digamos assim, um condomínio de modalidades, possuir um órgão judicante desportivo único. Isso é bom, isso é positivo e é legalmente previsto, não há nenhum impedimento em relação a isso. Isso é bom porque reduz os custos, já que existe todo um gasto com a justiça desportiva, com a parte de pessoal, material, enfim, sede física, etc. Então, modalidades que não possuem ou que não movimentam grande quantidade de dinheiro, normalmente se unem para utilizar um único órgão judicante desportivo. Isso acontece muito no Brasil. O mais comum é algum tribunal desse jeito, dessa forma em que ele funciona para vários esportes? É muito praticado isso ainda? Sim, é praticado e não há problema nenhum. Eu até acho isso positivo. Né? E é claro que as modalidades que movimentam maior quantidade de dinheiro não precisam compartilhar seu órgão judicante desportivo. Então, o futebol possui o STJD do futebol, por exemplo, o basquete, o vôlei, são modalidades que possuem condições econômicas, materiais, físicas, administrativas, de possuir um órgão judicante desportivo único. Então, não precisam compartilhar. Certo. Tudo começa na Constituição Federal. O que ela diz, o que ela estabelece quanto à justiça desportiva no Brasil? Ela estabelece que ela deve ser aplicada às competições esportivas e estabelece também prazos para julgamento antes que as ações relativas às competições esportivas possam ser encaminhadas à Justiça Comum. Então, a Constituição Federal afirma que a Justiça Comum, a Justiça Estatal, somente pode receber ações relativas às competições esportivas após o trânsito em julgado da Justiça Desportiva, ou se não houver o trânsito em 60 dias. Certo. Agora, o esporte está ligado também ao lazer, que é um direito social, né? Como que ficam essas duas situações? A Constituição Federal estabelece que o esporte é um direito de todos e de cada um. Né? Então, teoricamente, compete ao Estado fornecer condições a toda a população, a todos os cidadãos, de praticar o esporte, seja o desporto escolar, seja o desporto de participação, seja o desporto de rendimento, que são as categorias, digamos assim, de desporto previstas na legislação brasileira. Certo. No início do programa eu disse que a Justiça Desportiva atua em diversos esportes, todos os esportes, todas as modalidades esportivas. Basicamente, e as principais quais são? Questão de doping, no futebol, que é muito comum a gente ver, está direto nos noticiários. Qual a atuação mais específica da Justiça Desportiva? Bem, os principais ramos de atuação da Justiça Desportiva são doping, violência praticada no esporte, aí no caso específico do futebol, que é o esporte mais popular do Brasil, cartão vermelho, cartão amarelo, suspensão por causa julgamento de ações relativas à inscrição irregular de atletas e coisas dessa natureza. Certo. Agora, é claro que uma decisão do tribunal, já que no Poder Judiciário não agrada a todos, no esporte
Acho que muito menos, né? A quem recorrer? Por exemplo, no caso do futebol, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva dá uma decisão que não agrada a determinada equipe. Como que é esse procedimento, já que a Justiça Desportiva não faz parte do Judiciário? Bem, nesse aspecto existe uma diferenciação. Ações relativas a doping possuem como última instância o Tribunal Arbitral do Esporte, sediado em Lausanne, na Suíça. As demais ações relativas às competições esportivas possuem, na legislação brasileira, como última instância, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. A Justiça Desportiva ela é construída de uma maneira muito semelhante à Justiça Federal no Brasil. Então, existe a Comissão Disciplinar, que é a primeira instância. Acima da Comissão Disciplinar existe o Tribunal de Justiça Desportiva, que é a segunda instância. E acima do Tribunal de Justiça Desportiva existe o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que é a terceira e última instância, exceto em casos relativos a doping, já que eles são julgados em última instância pelo Tribunal Arbitral do Esporte, lá na Suíça. Certo. Se na Justiça Comum, no Poder Judiciário, as leis são, vamos dizer assim, executadas, né? No caso da Justiça Desportiva, são os regulamentos das competições. A atuação do Tribunal de Justiça Desportiva, ela fica restrita ao cumprimento daquele regulamento ou pode atuar de uma forma diferente? Não, a Justiça Desportiva observa o regulamento e também o código aplicável a cada competição. Então, existe no caso do futebol o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Então, na verdade, ele é a Bíblia, digamos assim, que vai nortear o julgamento da Justiça Desportiva. E, além do Código, também é observado o regulamento de cada competição. Certo. Agora, vale a gente ressaltar que é uma atuação constante, não só na época de eventos específicos, como Copa ou algum Campeonato Brasileiro, e nas outras modalidades, algum evento de dimensão nacional, de proporção nacional, né? É uma atuação constante. A atuação é constante. Evidentemente que o número de casos é maior durante a competição, ou um pouco antes do início da competição, que são os casos relativos à inscrição de atleta, esse tipo de coisa, ou em relação a alguma dúvida sobre o regulamento. Mas o tribunal ele é permanente. O órgão judicante desportivo, seja a Comissão Disciplinar, o Tribunal de Justiça Desportiva, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, ele é permanente, ele atua mesmo quando... Ele existe mesmo quando a competição não está acontecendo. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente volta então a falar um pouquinho mais sobre esse assunto, doutor. Sabe mais, vai para um rápido intervalo. A gente volta em instantes. O Saiba Mais está de volta hoje com o Dr. César Lima falando sobre direito desportivo. Doutor, no bloco passado a gente falou sobre a atuação da justiça. Muita gente tem interesse por essa área, tem interesse em participar da área ligada ao direito desportivo. Como fazer para se especializar? O que essa matéria é oferecida? Como buscar o direito desportivo para uma futura atuação? Bem, primeiramente é importante destacar que o direito desportivo é um nicho ainda pouco explorado do ramo jurídico. Vivemos uma série de ramos jurídicos já saturados no Brasil, seja pelo excessivo número de advogados ou de estudantes de direito, etc. E o direito esportivo se apresenta como uma grande oportunidade de crescimento profissional em uma área na qual ainda existe um déficit, digamos assim, de profissionais. Existem, infelizmente, poucas matérias oferecidas ainda nos cursos de graduação no país inteiro, mas já existem algumas matérias nos cursos de pós-graduação. Existem diversas pós-graduações específicas em direito esportivo. Além disso, existem entidades que já estão atuando nesse belo ramo do direito. Então, existe o Instituto Brasileiro de Direito Desportivo, a Academia Nacional de Direito Esportivo, a Sociedade Brasileira de Direito Esportivo e diversas outras instituições, que não é possível numerar todas aqui. E, além disso, existe na OAB Federal, já existe uma comissão de direito esportivo e diversas seccionais da OAB também possuem comissões de direito esportivo. Eu destaco aqui a seccional do Distrito Federal, da qual faço parte. Existe uma comissão de direito esportivo, presidida pelo Dr. Maurício Corrêa da Veiga, que realiza um trabalho constante de debates, que
convida para participar dos eventos os secretários de esporte, deputados distritais, deputados federais, pesquisadores, enfim, pessoas capacitadas para debater a legislação esportiva e que podem contribuir, inclusive, para melhorar a legislação. Até porque no Tribunal de Justiça Desportiva, o advogado atua na defesa daquelas equipes. A gente acabou não citando isso, mas quem faz esse papel de defesa é o advogado, né? E o advogado ele pode atuar seja como defensor, seja como assistente de acusação, né? Assistente no caso da Procuradoria. Além disso, a OAB ela indica 2 vagas para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva e para o Tribunal de Justiça Desportiva de cada modalidade. Então, é uma atuação muito importante dos advogados, é um ramo que pode ainda ser mais bem explorado. Em algumas seccionais da OAB já existe, inclusive, a determinação de honorários mínimos para atuação na justiça desportiva. Infelizmente, nem todas as seccionais possuem esse valor mínimo, né? E algumas estão trabalhando nisso, estão pesquisando para determinar qual seria o valor mínimo para o advogado atuar na justiça desportiva, como existe em qualquer outro ramo do direito de família, criminal, etc. Então, é um ramo que está crescendo. Recentemente, o Brasil sediou diversos eventos esportivos de caráter mundial, de importância mundial, no caso Copa do Mundo de Futebol, Copa das Confederações, Jogos Mundiais Militares, Jogos Mundiais Indígenas, etc. E vai sediar agora, no próximo mês de agosto, os Jogos Olímpicos Rio 2016. Então, são competições que inserem o Brasil no proscênio do esporte mundial, e todas elas precisam, em maior ou em menor medida, em maior ou menor grau, de atuação de advogados, seja em favor dos atletas, ou em favor das entidades de prática, ou das entidades de administração do desporto. Certo. O senhor falou em Jogos Olímpicos aqui no Rio. E aí, para a gente entrar num assunto que tem acontecido bastante, que é a questão do doping, né? Qual o papel da autoridade brasileira quando o assunto são as competições internas? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do doping em competições internacionais. Mas o papel da autoridade brasileira no combate ao doping aqui no esporte, e é ela que suspende esse atleta ou não? Com o resultado dessa agência é que se encaminha para que seja tomada uma decisão? Bem, a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, a ABCD, ela é a instituição estatal responsável por combater o doping no Brasil. Ela está administrativamente vinculada ao Ministério do Esporte e possui um status de secretaria, assim como existe a Secretaria de Alto Rendimento, Secretaria de Desporto Escolar, etc. A ABCD é presidida de forma muito competente pelo professor Marco Aurélio Klein, que tem realizado um ótimo trabalho à frente da ABCD. E a existência da ABCD é um pré-requisito existente no ato olímpico. O ato olímpico é digamos assim, a lei geral das Olimpíadas. Sim. A lei que o Estado brasileiro assinou, se comprometendo a adotar todas as medidas necessárias, seja na área de segurança, infraestrutura, doping, etc., para poder sediar os Jogos Olímpicos Rio 2016. Então, o Brasil só poderia sediar, o Rio de Janeiro só poderia sediar os Jogos Olímpicos se houvesse no Brasil um ente estatal, no caso a ABCD, responsável por combater o doping. Os casos de dopagem, eles hoje são muito complexos. Eles envolvem milhões e milhões de dólares, eles envolvem uma logística que vai desde as indústrias farmacêuticas e chega até os profissionais de educação física, né? Então, o doping hoje, como uma fraude do esporte, ele é uma indústria criminosa que viola o direito do consumidor que assiste aquele esporte, porque ele frauda o resultado do esporte, ele prejudica a saúde do atleta e muitas vezes ele está ligado a uma indústria que ganha dinheiro de forma ilegal com apostas, por exemplo, no esporte. Então, recentemente houve o escândalo aí do tênis, né, que foi verificado que os atletas estavam consertando os resultados, estavam fraudando o resultado, e essa descoberta aconteceu porque foi verificado um movimento anormal nas bolsas de apostas em atletas que estavam mal colocados no ranking. Certo. Muitas vezes também é por meio dessas apostas em bolsas de apostas que se verifica que um atleta está dopado. Então,
se existe um movimento muito grande a favor de determinado atleta, cuja vitória seria improvável, e verifica-se que uma movimentação muito grande na bolsa de aposta em favor dele, é possível que esse atleta esteja atuando dopado, né? Então, um grande exemplo que aconteceu anos atrás, foi verificado nos Estados Unidos, é conhecido como caso Balco, né? Ele, por meio do qual foi descoberto que o doping, muitas vezes, ele usa as mesmas redes de distribuição do narcotráfico para distribuir seus produtos e muitas vezes lava dinheiro obtido de forma irregular em bolsas de apostas, valendo-se também da mesma rede bancária usada para lavar dinheiro do tráfico de drogas, por exemplo. Então, o doping ele é muito mais do que uma mera administração de um remédio proibido. Muito maior do que isso. É muito maior do que isso e muito mais perigoso. Certo. Próximo bloco a gente fala então das punições que podem acontecer a esses atletas. Saiba mais é para um rápido intervalo. Nós voltamos já. Saiba mais de volta para o último bloco, hoje falando sobre a questão do direito desportivo com o Dr. César Lima. Doutor, a gente falou no bloco passado, no finzinho do bloco passado, sobre os testes, né, antidoping, a dopagem no esporte. Voltando um pouquinho para o direito, o que pode acontecer com esse atleta ou essa pessoa que forneceu essa substância que acabou influenciando no resultado de uma competição, isso em âmbito administrativo, civil e também criminal? Bem, as sanções relativas ao doping, elas estão previstas no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, no caso do Brasil, e também no Código Mundial Antidoping. O Código Mundial Antidoping é o dispositivo legal de âmbito universal adotado pela Agência Mundial Antidoping. E ele o código prevê diversas punições, inclusive a exclusão do atleta de determinada modalidade. Isso já houve aqui no Brasil, há casos célebres, né, de atletas que não puderam mais praticar determinada modalidade porque foram flagrados no exame antidoping. A Agência Mundial Antidoping foi criada exatamente para uniformizar as sanções aplicáveis ao doping. Antigamente, cada atleta ou cada pessoa envolvida no doping era sancionada pela sua própria federação, pela própria Associação Nacional, pela sua confederação, por exemplo. Então, por exemplo, um atleta de vôlei brasileiro, ele era punido pela Confederação Brasileira de Vôlei. O espanhol pela Confederação Espanhola de Vôlei, assim por diante. Muitas vezes acontecia o seguinte, a confederação punia de forma branda o atleta para não tirá-lo de uma competição importante. Então, se estivesse previsto para acontecer, sei lá, uma edição dos Jogos Olímpicos ou dos Jogos Mundiais, etc., dali a pouco tempo, daqui a 2 meses, a confederação sancionava o atleta com um mês e meio, porque a confederação tinha interesse em que esse atleta obtivesse a medalha na competição. Então, foi verificado que isso estava atrapalhando o bom desenvolvimento do esporte. Foi verificado também que o doping é uma questão muito maior do que a mera administração de um remédio de uso proibido, por exemplo. E foi criado o movimento olímpico, no caso o Comitê Olímpico Internacional, e os estados nacionais, se uniram para criar a Agência Mundial Antidoping em 1999. Ela é sediada em Lausanne, Suíça, e ela que edita, que publica o Código Mundial Antidoping. Então, as sanções hoje são muito severas em relação ao doping, e a última edição, a edição mais recente do Código Mundial Antidoping, prevê um mecanismo muito parecido com o da delação premiada, que tem sido utilizado aqui no Brasil, né, muito frequentemente na justiça comum nos últimos anos. Então, se o atleta ou qualquer pessoa envolvida na dopagem, seja o médico, fisioterapeuta, psicólogo, etc., contribuir para a elucidação da questão, ele pode assinar um acordo que vai reduzir sua sentença. Certo. O laboratório que vai atuar nas Olimpíadas é um laboratório ligado a algum tipo, vamos dizer assim, ao Comitê Olímpico Brasileiro, ou tem que ser um órgão indicado pela agência mundial que seja, vamos dizer assim, independente, não seja ligado a ninguém? Bem, o LADETEC, né, que é o laboratório ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro,
é o laboratório brasileiro credenciado para exames contra o doping. Os laboratórios, todos os laboratórios no mundo inteiro que realizam exames de doping precisam ser credenciados, precisam ser, na verdade, acreditados pelo Comitê Olímpico Internacional. E no Brasil, o único acreditado é o LADETEC, sediado lá no Rio de Janeiro. Ele recentemente foi reformado, houve um investimento muito grande em equipamentos, instalações, etc. E ele foi acreditado novamente. Ele tinha sido retirada essa acreditação dele e ele voltou. E hoje ele pode realizar exames de antidoping. Isso é outro critério, outro pré-requisito previsto no ato olímpico, nessa lei geral das Olimpíadas, vamos chamar assim. E que toda cidade que cedia os Jogos Olímpicos precisa ter um laboratório acreditado. Por quê? Porque a quantidade de exames realizada durante a competição é muito grande e não haveria logística suficiente de enviar todo esse material exatamente para um laboratório fora do Brasil, por exemplo, e haver o exame, etc., e o resultado durante ainda a competição. A competição, os Jogos Olímpicos duram aproximadamente 15 dias, então o número de exames é muito grande, então é necessário haver na própria cidade um laboratório acreditado. Só para a gente fazer um apanhado geral do que a gente falou aqui no programa, é até uma dúvida que muita gente tem, puxando principalmente na questão do futebol. Após uma decisão do Tribunal de Justiça Desportivo, em que há uma decisão desfavorável a alguém. No futebol, por exemplo, a equipe, o time, o clube não pode buscar justiça comum. Nos outros esportes é assim também? E por que isso acontece, doutor? Bem, na verdade, a legislação brasileira proíbe a busca da justiça comum antes da busca da justiça desportiva. Isso acontece para todas as modalidades. A justiça desportiva, ela existe basicamente por dois motivos. Primeiro, a celeridade e segundo, a especialização. A celeridade por quê? Porque seria absolutamente impossível imagina julgar todos os casos de cartão amarelo ou cartão vermelho no Campeonato Brasileiro de Futebol, se todos eles fossem levados à justiça comum. Cada um, onde o jogo aconteceu, cada um em uma cidade diferente. Imagina quanto tempo o juiz comum demoraria para julgar um cartão amarelo. Sim. E a segunda questão é a questão da especialização. Nem sempre o magistrado comum, o magistrado estatal, ele possui conhecimento do Código Brasileiro de Justiça Desportiva ou do regulamento de cada competição. Então, é por isso que cada entidade de administração do esporte, ou cada federação, ou confederação, ou liga, possui sua própria justiça desportiva, porque, pelo menos em tese, as pessoas que estão atuando ali conhecem o regulamento, conhecem o código que está sendo aplicado e vão aplicar essa legislação de maneira muito célere. Certo. O conteúdo é grande, a gente fica aqui meia hora, poderia ficar aqui até mais tempo falando sobre o direito desportivo. Por isso, o senhor fez um livro, né? Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho. A gente pode mostrar aqui, esse livro sobre direito desportivo. Ele trata do quê, doutor? Bem, esse livro foi publicado em 2014 pela editora Del Rey e ele aborda 23 temas de direito desportivo, entre os quais doping, contrato de trabalho, agenciamento de atletas, transexualismo no desporto, que é um tema muito raro e pouco explorado, e diversos outros temas. E o importante é isso, a gente precisa sempre ter em mente que o direito desportivo ele é muito mais amplo do que a mera negociação, ou a mera... enfim, ele é muito maior do que tratar apenas de contrato de trabalho de jogador de futebol. Ele envolve uma série de outros assuntos. Inclusive outras áreas do direito também, né? Consumidor, por exemplo. Direito do consumidor com o estatuto do torcedor. E, por exemplo, direito dos animais, o caso de doping em animais, é uma questão ainda pouco explorada, tanto pelo pessoal que milita na área em defesa dos animais, dos direitos dos animais, quanto pela área do direito esportivo. O transexualismo no desporto é uma questão abordada muito pouco por quem atua no direito esportivo e por quem atua também em favor dos direitos das minorias. Né? O doping possui 1000 reflexos no direito da saúde, por exemplo, etc. Então, é importante, o jurista precisa ter isso em mente, que o direito desportivo ele é muito amplo, envolve desde responsabilização criminal, civil, administrativa, de profissional de educação física, até relação entre o professor de educação física com um atleta dele na escola, por exemplo. Jogos escolares, jogos universitários, o esporte ele abrange
é um leque muito vasto de atividades. E o direito desportivo, ele é, por natureza, multidisciplinar. Tá certo. Muito obrigado pela presença, doutor, por explicar um pouquinho mais sobre esse assunto agora que o Brasil vai receber os Jogos Olímpicos. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado, estou à disposição sempre. Tá certo. Saiba Mais de hoje fica por aqui. Até a próxima.